tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre arte grega. Vai falar um pouco sobre a civilização, sobre a cultura, sobre como que esse povo fazia arte. Os gregos eram muito preocupados com a beleza. Eles estavam sempre preocupados em passar essa coisa bela, essa perfeição. Então, eles vão desenvolver técnicas e habilidades para que eles consigam buscar algo mais próximo à realidade, mas sempre muito idealizado também. A civilização grega se desenvolveu na península do Peloponeso, na atual Grécia, em algumas ilhas do Mar Egeu e no Mar Adriático. Os gregos são considerados como fundadores da cultura ocidental. Eles cultivaram as artes, o teatro, a filosofia, os esportes e criaram o sistema de governo e a democracia. Os primeiros habitantes da Grécia formaram a civilização egéia, que tinham os povos minoicos e micênicos. Os minoicos viviam na ilha de Creta e produziam jarros de cerâmica para armazenar óleo e vinho e belos vasos decorados com motivos marinhos. Produziam objetos de ouro martelado ou moldado com técnicas da cera perdida. Foram também produzidos afrescos nas paredes dos palácios com muita elegância. Essa civilização teve o seu declínio após uma erupção vulcânica no local, onde hoje é Santorini, um lugar turístico na Grécia. Os micênicos viviam na península do Peloponeso e eram guerreiros. Suas manifestações artísticas eram roupas cerimoniais, acompanhadas de armas e objetos de ouro. Esse povo teve seu declínio por grande instabilidade política e econômica, por volta de 900 a.C. Aqueus jônicos e dóricos conquistaram o Peloponeso e a ilha de Creta, levando ao desenvolvimento de uma nova civilização nessa região da Europa mediterrânea. Os gregos se organizavam em cidades-estado. Eram independentes, chamados de polis. A língua grega, ela era disseminada por toda a região. Eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Os gregos também criaram os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, que era realizada de 4 em 4 anos, desde 776 a.C., em homenagem a Zeus, que era o rei dos deuses. Os jovens, eles competiam nus e as mulheres costumavam cobrir o corpo com tecidos tão finos que às vezes eram transparentes. Praticar esportes era uma forma de honrar os deuses e de manter-se preparado para a guerra. Na arquitetura dos gregos, eles erguiam templos para adoração a esses deuses. A arte grega, ela é dividida em 3 momentos: a Grécia arcaica, a Grécia clássica e a Grécia helênica. Na Grécia arcaica, no século 8 a.C., a arte demonstra a decoração geométrica nas cerâmicas, padrões muito simples, baseado nas repetições de círculos concêntricos e outras formas básicas. Mais tarde, os padrões formaram frisos com linhas espiraladas repetidas, que hoje são chamadas de gregas. Esses vasos poderiam ser tanto para a utilização de armazenamento, como também ter a função funerária. As esculturas no período arcaico, em mármore, são fortemente influenciadas pela arte egípcia. Elas eram estáticas, lembrando muito as esculturas feitas dos faraós, e não possuindo nenhuma sensação de movimento. Elas representavam o corpo humano em tamanho natural, usadas como monumentos funerários, mas não representavam nem deuses e nem o falecido, como lá no Egito. Elas eram imagens idealizadas que evocavam valores como a virilidade, a fertilidade, a vitória. Elas eram feitas para cumprir um voto ou uma promessa. As imagens masculinas de jovens nus
são hoje denominadas couros, e as imagens femininas de jovens vestidas recebiam o nome de cores. Na Grécia clássica, no período do século V ao século IV a.C., Atenas se coloca à frente de toda a Grécia, desenvolvendo a democracia e consolidando o poder marítimo. Os templos eram construídos para abrigar as esculturas de suas divindades protetoras e serviam para a finalidade religiosa e política. Eram erguidos sobre colunas de mármore com frontão triangular. Sobre o pórtico de entrada havia um altar externo para sacrifícios e rituais, situado na frente do templo. As colunas eram classificadas como dórica, jônica e coríntia, como vocês podem ver nessas imagens. Na imagem das colunas, vocês podem perceber que a dórica ela é um pouco mais simplificada. Notem que a jônica tem um capitel mais ornamentado e também tem uma base. A coríntia, ela tem ornamentos na base e também o capitel dela é todo ornamentado, todo cheio de detalhes. Então, as comunidades gregas, elas não se importavam em gastar grandes somas com as esculturas. Eles contratavam os melhores escultores para fazer essas esculturas que seriam colocadas nos templos para serem adoradas, porque eles acreditavam em vários deuses, né? Como eu já disse, eles eram politeístas. Então, perto de toda a produção que eles tinham, restou muito pouca coisa, pelo fato do cristianismo e a ideia da adoração das imagens ser algo contra a religião cristã, porque a religião cristã prega a ideia de um Deus só, e lá eles tinham vários deuses, então eles eram pagãos e adoravam deuses, e aí a igreja condenava isso e destruiu as imagens. E aí as de mármore viraram pedras de túmulos, as de bronze, ouro e outros metais viraram utensílios, viraram outras coisas, viraram moeda. A escultura do grego clássico superou as do arcaico em pouco mais de 100 anos. Os escultores gregos traziam uma representação bem mais próxima da verdade. Eles buscavam a beleza, que era sinônimo de bem. Para o filósofo Platão, a beleza deveria exprimir a perfeição e a verdade. Para Aristóteles, a beleza residia no equilíbrio e na ordem. Os escultores representavam a figura humana em bronze, mármore, particularmente com modelos masculinos. A nudez ela era considerada natural. Os escultores gregos, no período clássico, pensavam no ideal de beleza humana, estudando o corpo, combinando os atributos que consideravam os mais desejáveis em um modo de perfeição física. O escultor grego Policleto desenvolveu um conjunto de regras para construir uma figura humana ideal e as registrou num tratado intitulado como Cânone, que em português significa medida ou regra. Sugeria que os artistas respeitassem 4 parâmetros para a bela escultura da figura humana: medidas proporcionais, ritmos da postura e na composição, exatidão e verdade. Então, essa regra é o cânone clássico, como geralmente a gente conhece. A cor, ela tinha forte presença no mundo da Grécia clássica. Os tons vivos de vermelho e azul contrastavam com o mármore branco dos templos. As estátuas dos deuses eram vestidas com tecidos estampados. Os edifícios públicos tinham grandes murais e a vida cotidiana era enriquecida com imagens pintadas em madeira, argila e pedra, dispostas por toda a parte. No entanto, essas peças se perderam e hoje conhecemos apenas os vasos decorados encontrados em grande quantidade por toda a região. Aos poucos, todos os padrões geométricos e a decoração dos vasos foram substituídos por cenas da vida cotidiana ou passagens de textos literários do período arcaico. Então, como vocês podem ver nesses vasos, alguns eram pintados de preto, faziam as figuras em preto
e aí essas figuras decoravam os vasos. Outros, eles pintavam o fundo e ressaltavam a cor do vaso para fazer a figura. Então o fundo era preto, mas eles, para fazer esse fundo preto, eles tinham que fazer os contornos das figuras e deixar ressaltado da cor do vaso essa figura. Então tinha uma dificuldade muito grande nas pinturas. Já na Grécia helênica, no século IV a.C., o rei Felipe II transformou a região da Macedônia, ao norte da Grécia, no mais poderoso estado grego. Contratou o filósofo ateniense Aristóteles para ser professor de seu filho Alexandre. Com o assassinato de seu pai, Alexandre assume o poder de toda a Grécia, com apenas 20 anos. Então ele é conhecido como Alexandre o Grande. A arte do período helenístico tinha uma visão diferente dos arcaicos e clássicos, passando cada vez menos a expressar o heróico e preferir temas cotidianos. Os escultores deixaram de representar os deuses e os valores éticos e passaram a representar os mortais, substituindo a serenidade das figuras divinas pela emoção e a dramaticidade dos seres humanos. Nesta obra, vocês podem ver, ela se encontra no Museu do Louvre, é a Vitória de Samothrace, a escultura que provavelmente fazia parte de um monumento em homenagem à batalha naval de 190 a.C., numa colina na cidade de Samothrace. O movimento do braço alado da Vitória sugere que ela acabava de pousar na proa do navio de pedra, que formava a base original da escultura. A figura cuja cabeça e armas não se conservaram é um exemplo do estilo dramático do período helenístico. Existem também outros modelos femininos. Entre elas, a gente pode ver a escultura feminina seminua, muito graciosa, que se acredita ser Afrodite e é conhecida como a Vênus de Milo. A escultura também se encontra no Museu do Louvre, em Paris. A palavra museu, ela vem do grego e ela se refere à musa, que em português tem o significado aquela que inspira. Como também a palavra musique, que se referia à música, à dança e à poesia. Hoje elas são tratadas separadamente, mas antigamente ela se definia em uma palavra só. Então, a partir disso, vai surgir o quê? O teatro, né? O teatro surge na Grécia, a partir dos cultos aos deuses, principalmente ao deus Dionísio, onde ocorriam festivais associados à celebração do vinho e às representações dramáticas. Incluíam canto, dança, declamação de poesia e eram abertas ânforas de vinho, preparados com as uvas da última colheita. A partir do século VI a.C., o teatro ele vai deixar de ser um improviso, de ser só uma graça, e ele passa a ser um espetáculo que envolve a competição, e as suas peças elas podiam ser de dois tipos, de dois gêneros, né? A tragédia e a comédia. O festival durava entre 3 e 5 dias e toda a população comparecia nas encenações. As apresentações aconteciam em teatros ao ar livre, como esse que vocês podem ver em formato de meia-lua ou semicírculo. Acomodavam até 14 mil espectadores nesse espaço. A área central ficava o coral, o coro, numa área então chamada de orquestra. O estrado mais alto era para os atores e chamava de palco. Essa disposição privilegiada, tanto à visibilidade quanto à acústica, era o formato dos teatros gregos, que é um formato que a gente se inspira até hoje, né? Que as pessoas se inspiram para fazer o teatro, sempre o palco mais baixo, para que os espectadores possam ver e ouvir melhor. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido um pouco sobre a cultura grega. Então é isso, pessoal. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima!